Olá, senhores, bem-vindo ao treinamento Linux Essentials. Aqui a gente está na aula 2 e em toda aula agora, galera, eu vou colocar aqui uma frasezinha de alguém, uma frasezinha ou motivacional, uma frase que eu gosto, porque eu sempre gostei de livros que, quando eu li, eu tinha no início de cada capítulo lá, tinha uma frasezinha. Na frase de hoje eu vou colocar aqui: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Quem falou isso foi o Churchill. Churchill, para quem não conhece, foi o primeiro ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele foi depois também, primeiro-ministro depois também. Mas, enfim, ele pegou uma barra muito pesada lá e ele era conhecido como Senhor Fracasso. Ele teve fracasso na Primeira Guerra, teve diversos fracassos na carreira política dele, enfim. E a frase dele, a mensagem que ele deixa é: sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. O que isso tem a ver com essa aula? Nada. Mas em toda aula eu vou colocar uma frasezinha aí, motivacional, alguma frasezinha, porque eu gosto, enfim. Se você não gosta, pula essa parte, beleza? Então vamos para a aula aqui, galera. A gente vai falar aqui sobre o tópico 1.1, evolução do sistema Linux e os sistemas operacionais populares. Esse subtópico tem peso 2, ou seja, vai cair duas questões desse subtópico na prova. Descrição, conhecimento Linux, desenvolvimento e maiores distribuições. Então aqui áreas de conhecimento. Filosofia open source, distribuições, sistemas embarcados, lista parcial de termos, Android, Debian, Ubuntu, LTS, CentOS ou CentOS, OpenSUSE, Red Hat, Linux Mint, Scientific Linux. Então, pode cair algum desses termos na prova, você tem que mais ou menos saber o que é, beleza? Então a gente vai dar uma passada aqui, esse tópico é bem tranquilo e dá para você matar duas questões lá na prova aí e garantir lá esses 2 pontinhos lá. Lembrando que são 40 questões na prova. Primeira coisa que a gente tem que aprender aqui é o que é kernel e o que é sistema operacional. Então isso cai na prova, a gente tem lá. Normalmente quando você usa algum computador, você vai usar algum aplicativo nesse computador, algum programa, né? São as aplicações. E você tem também CPU e memória, que é a parte do hardware do computador lá, e também os dispositivos, os periféricos. Você tem lá, sei lá, impressora, você tem monitor, você tem teclado, você tem algum dispositivo que está conectado lá no computador. E os aplicativos, galera, não fazem acesso direto à CPU e memória e nem aos dispositivos. Eles precisam conversar com um cara que vai ser o tradutor. Esse tradutor a gente chama de kernel ou núcleo, né? A tradução literal. Na prova, espere por kernel. Então tem aqui as aplicações, vão passar o que ela precisa para o kernel e o kernel vai garantir para essas aplicações o espaço desejado de CPU, memória, de processamento e memória, ou então acesso ao dispositivo. Então, para as aplicações não precisarem descer até o baixo nível do hardware, ela fala com um tradutor. Quem é esse tradutor? É o kernel. Então, sistema operacional nada mais é que o conjunto das aplicações e o kernel, e o núcleo. Por quê? Não adianta eu ter só o kernel. Por quê? Porque você precisa dos programas para... Você precisa de um navegador, você precisa, sei lá, de uma planilha, você precisa de uma calculadora, você precisa dos programas. Sem programa você não consegue fazer nada. Se você só tiver o kernel, para o usuário final não interessa, ele precisa dos aplicativos. E os aplicativos precisam do kernel para poder conversarem com CPU e memória, porque senão cada programador ia ter que desenvolver o seu acesso à memória, CPU e dispositivo, e cada aplicação ia desenvolver de um jeito, e no final das contas a gente ia ter uma briga de foice lá e ninguém ia conseguir conversar direito. Cada um ia achar que ia ter uma prioridade, enfim. Quem faz essa tradução, esse gerenciamento é o kernel. Então o sistema operacional nada mais é que o conjunto de aplicações. Não adianta eu ter só kernel e não adianta eu ter só aplicações, eu tenho que ter as aplicações e o kernel. Acho que não tem muito problema aqui também. E cai questão sobre isso na prova, muito provavelmente. Próximo aqui, uma breve história. Não vou passar a história completa aqui, que é muita coisa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um documentário sobre o sistema operacional Linux. Dei uma olhada lá. Então vamos começar aqui. 1969, Sistema Operacional Unix, por Ken Thompson e Dennis Ritchie. Galera, não se preocupem porque não cai o nome desses caras aqui na prova. Cai mais ou menos o que é o Unix. Unix, galera, foi o primeiro, não sei se é o primeiro sistema operacional, mas onde tudo começou aqui em 69. Então a gente tem aqui em 83, a gente tem um projeto GNU do Stallman aqui, criador e idealizador, esse cara barbudo aí, parece o Hagrid do Harry Potter. Então em 83 o projeto GNU teve início. Por que esse cara criou esse projeto? Porque o Unix estava muito fechado com licenças e tal, e não sei o que, ele estava achando que estava tudo muito fechado e que tinha que ser mais livre, cada um tinha que ter o direito de fazer as melhorias que quisesse, não tinha que pagar por licença e não sei o que. E como o Unix estava
todo fechado, ele começou a criar um projeto para ter um sistema operacional livre, né? Que seria aqui o projeto GNU. E GNU é um acrônimo para GNU is not Unix. Então, cria um sistema operacional livre, GNU is not Unix, que é o kernel, né, que a gente acabou de falar, que é o nome desse kernel é o GNU Hurd, mais as aplicações livres. Então, esse aqui é o GNU, esse búfalo, não sei se é um búfalo, mas enfim. Em 85, esse mesmo Richard aí, ele cria a Free Software Foundation, uma organização sem fins lucrativos, que aí está o logozinho aí da Free Software Foundation. Vai ter um capítulo, um subtópico só sobre a Free Software Foundation, então, para o futuro a gente vai falar mais sobre ela. Em 87, foi criado pelo Tannenbaum. Esse Tannenbaum, que tem um famoso livro de redes de sistemas operacionais, ele criou em 87 o Minix, esse sistema operacional chamado Minix, que era baseado no Unix. Como o Unix foi fechado também para as universidades, ele precisava, como ele dava aula de sistema operacional, ele precisava de um sistema para ensinar para os alunos como que o sistema operacional funcionava. E como ele não tinha mais o Unix lá, que era disponibilizado para as universidades, que ele ficou todo fechado, ele criou um Unix-like, ele criou um clone do Unix chamado Minix, que era para ele dar aula. Em 89, foi lançado a primeira licença GNU General Public License, ou GPL, que ela tinha lá 4 liberdades. A número 0, executar o programa para qualquer propósito, estudar o programa, redistribuir cópias, aperfeiçoar o programa e liberá-lo. Você vê que a ideia aqui da Free Software Foundation aqui ficando cada vez mais bem fundamentada. Então, tudo livre, né? A Free Software Foundation, a gente vai ver depois que ela é um pouco mais, vamos dizer assim, xiita, pesada com questão de software livre. A gente vai ver que tem outros métodos de licenciamento um pouco mais flexíveis. Enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Em 91, o kernel Linux é anunciado, é apenas um hobby, não será grande como o GNU. Então, o Linus Torvalds, um finlandês lá na Finlândia, sei lá, o cara estava entediado lá, não tinha nada para fazer, ele se baseou no Minix do Andrew Tannenbaum lá, viu que o Tannenbaum fez um Unix-like lá, um clone do Unix, ele falou, vou fazer um também, e ele criou o Linux lá e falou, cara, isso aqui não vai ser grande igual o pessoal do GNU tá fazendo, beleza? Então, ele criou lá o kernel Linux. Então, esse aqui é a fotinho aqui do Linus Torvalds. Então, quem criou o Linux foi o Linus Torvalds, quem criou o GNU foi o Richard Stallman, beleza? E o Minix, o Andrew Tannenbaum. Galera, o GNU e o Linux, quem criou esses caras é cobrado na prova, então lembre-se disso na prova. Em 92, o kernel Linux foi lançado sobre a licença, foi passado para a licença GNU GPL, então ele colocou o Linux na licença GPL, então foi livre para qualquer propósito, estudar o programa, distribuir cópias, aperfeiçoar o programa e liberá-lo. Isso aí foi o pulo do gato, porque o sistema começou a ter várias contribuições aí ao redor do mundo e começou a crescer muito. Então, o kernel Linux sob a licença GPL. Repare que eu estou falando de kernel. Então, o Linux ainda não tinha os programas, ele só era um kernel. Então, o que aconteceu depois? O kernel Linux mais as ferramentas livres do GNU, mais as aplicações do GNU. O GNU ele estava desenvolvendo um kernel, só que esse kernel não ficou pronto. E, em paralelo, ele também estava desenvolvendo aplicações para o seu kernel, que era o quê? Compiladores, eram programas clones do Unix, feitos do zero, mas eram clones do Unix. E qual foi a sacada? Já que eu tenho um kernel, o Linux, e ele não tem programas, e eu tenho os programas do lado do GNU, mas não tem o kernel, se eu pegar o que um tem e o que o outro tem e combinar os dois, eu vou ter um sistema operacional. Então, a gente tem aqui um sistema operacional chamado de, hoje em dia todo mundo chama de Linux, mas na verdade a gente tem o que o certo deveria chamar de GNU Linux, porque os programas no início foram só os do GNU e o kernel era o Linux. Então a gente tinha a combinação dos dois, o GNU Linux. Em 93 foi criada as distribuições Linux e a gente vai falar um pouco sobre elas daqui a pouco. E existe sobre esse negócio GNU Linux, existe até uma tretinha, não sei se a gente pode chamar assim, do Richard Stallman aqui. E ele inclusive tem uma carta que eu vou colocar aqui um pedaço dela aqui na descrição do vídeo e o link para a carta completa que está lá no site da FSF,
pessoas puderam então combinar o Linux com o sistema GNU para compor um sistema livre completo, uma versão do sistema GNU contendo também o Linux, uma versão do sistema GNU contendo também o Linux, o sistema GNU/Linux, em outras palavras. E nessa carta lá ele fala que se fosse para chamar de alguma coisa tinha que chamar GNU, porque não sei quantos por cento do Linux é GNU e não sei quantos por cento é Linux, enfim. Existe meio essa tretinha aí. Leiam essa carta, é bem legal lá para você ver o sentimento do cara, então não sei o que. Então, sempre quando você vai se referir a Linux, o correto deveria ser GNU Linux e não só Linux, tranquilo? Então, passando aqui, galera, distribuições. Então, a gente tem aqui esses cupcakes, que nada mais é que o bolo que estudou, né? O bolo que foi na escola, né? É um traço meio gourmet. Então, a gente tem esse cupcake aí que é a base, esse bolinho aí que foi na escola, ele é a base para fazer os cupcakes, né? Então a gente tem um cupcake que tem esse negocinho em cima aqui de morango, sei lá, tem esse aqui com esse troço azul que eu não tenho a mínima ideia do que seja, tem esse aqui de chocolate que parece ser bom, e esse aqui de chocolate branco também que parece ser bom, ou sei lá o que é isso aqui em cima. Então a gente tem, a base é tudo igual. E a gente tem o quê? Os sabores diferentes. A base é igual, então o kernel Linux são praticamente todos iguais. E o que a gente tem é o quê? Variações de programas ou de utilidades que estão instalados, que estão acompanhando esse kernel para diversas funções. Então, por exemplo, a gente tem uma distribuição chamada Debian, uma distribuição chamada Red Hat, a gente tem uma distribuição chamada CentOS ou CentOS, a gente tem uma distribuição chamada Ubuntu, a gente tem uma distribuição chamada OpenSUSE, a gente tem uma distribuição chamada Linux Mint, a gente tem uma distribuição chamada Scientific Linux. Qual que é a diferença de uma para outra? Galera, o kernel dessas todas são o Linux, é o Linux. O que vai variar é, por exemplo, se eu quero uma distribuição para servidor, se eu quero uma distribuição para desktop, se eu quero uma distribuição para o meu computador pessoal, então eu tenho distribuições específicas para cada utilidade. E cada um, galera, gosta de utilizar uma distribuição. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Ubuntu, eu gosto muito do CentOS e gosto muito do Debian. Se eu for instalar num servidor hoje, provavelmente eu vou instalar o Debian ou CentOS. A gente tem também o Red Hat. O Red Hat, ele é uma distribuição, entre aspas, paga, né? Você paga pelo suporte e tal, e o CentOS é uma versão livre do Red Hat, beleza? Então a gente tem o Ubuntu, o OpenSUSE e o Linux Mint aí, que são para desktop, são para host, para o usuário final, beleza? Um usuário comum. Então, qual que eu vou usar? Cara, depende. O Ubuntu, por exemplo, é baseado no Debian, porém ele é voltado para o usuário final. O Linux Mint também é baseado no Debian, que é baseado no Ubuntu. E qual que é a diferença de um para o outro? Cara, tem diferença de interface gráfica, tem diferença de utilização, tem diferença de aplicativos que vêm junto já com o sistema. Enfim, alguns comandos são diferentes, mas no final das contas é tudo Linux, tranquilo? Então uma distribuição, galera, nada mais é que o kernel Linux com diferentes funcionalidades dependendo da aplicação que você vai ter. Tem ali até o Scientific Linux ali, que é voltado para ciência, né? Lógico, né? O nome já fala ali. Então, galera, qual que você vai escolher? Cara, testa, por exemplo, uma baseada em Debian e outra baseada em Red Hat. Por exemplo, o Ubuntu é baseado no Debian, o OpenSUSE é baseado no Red Hat. Então, você tem duas diferentes aí, você pode testar as duas, o que você gostar mais, você utiliza. E você pode usar todas também, né? Você vai pegar aí no mercado de trabalho praticamente todas. Você vai pegar sempre Debian, ou CentOS, ou Red Hat, então é legal mexer em todas, tranquilo? E a base, galera, as certificações da LPI, né, são sempre voltadas para uso genérico, sem ser voltada para uma distribuição específica. Então, os comandos que a gente vai ver aqui podem ser utilizados em qualquer distribuição. E aqui, galera, a gente tem também o Android. Copiei aqui do Wikipedia. Android é um sistema operacional baseado no núcleo Linux, ou no kernel Linux. É atualmente desenvolvido pela empresa de tecnologia Google, com uma interface de usuário baseada na manipulação direta. O Android é projetado principalmente para dispositivos móveis com tela sensível ao toque, como smartphone e tablets. Tem Android para TV também, tem um monte de coisa para Android. Android, galera, é baseado no kernel Linux. Então, na verdade, o que está rodando ali é um Linux. Então, a gente consegue ter coisas bem leves, bem escaláveis, bem estáveis, utilizando ali o kernel Linux. E o Android passou aí o Windows como sistema operacional mais utilizado no planeta, né? Foi outro dia aí atrás. Então, Android, galera, você está mexendo no Linux, mas não sabia. E sistemas embarcados, também copiei da Wikipedia aqui, é um sistema que está diretamente ali embutido ou embebido, né,
num microprocessador, num computador completamente encapsulado ou dedicado ao dispositivo. Então, ele está ali no hardware, né? Fisicamente. Sistemas embarcados passam desde MP3 player, a semáforo, elevador. Já viu aquelas telas de avião, quando você vai fazer uma viagem maior e tem aquelas telinhas de avião? Ali por trás, normalmente está rodando um Linux, um sistema embarcado ali. Então, hoje em dia, muita coisa roda Linux, só que você não faz ideia. Por que eles normalmente rodam Linux? Porque é bastante estável e é muito mais leve de instalar. Você pode instalar sem interface gráfica, enfim, é muito mais leve. Então, galera, essa aula é bem simplesona assim mesmo. 2 questões caem na prova. Se você gostou dessa aula, vai estar o link aí para você baixar o PDF lá no repositório. E acesse minhas redes sociais, Gustavo Calão, assine o canal, compartilhe e curta. Valeu, galera. Até a próxima.